Sejam bem-vindos a mais um Gratitude Cast. É isso aí, Dai. Nós iremos gravar mais um episódio. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Hoje iremos falar sobre constelação familiar. Só que antes, nós queremos agradecer a nossa patrocinadora, Gratitude Espaço Zen. Lá você encontra acessórios, óleo essencial, pedras, tudo sobre energias. Inclusive, hoje nós estamos com acessórios do meu, da Dai. É isso aí. Totalmente Gratitude Espaço Zen, gente. Ó, choker, anéis dos signos, anel de pirita para prosperidade. Eu amei esse anel. Anel de turmalina, né? Negra, de proteção, de ametista. Então, todas com bastante escudos, né, Dai? É isso aí. Proteção para o nosso podcast, né? E aí nós vamos iniciar sobre um tema que ele é bem polêmico, né? Às vezes, constelação familiar. Muitos nem sabem o que é constelação. Vamos iniciar falando o que é constelação familiar. Você pode falar um pouquinho pra gente, Dai? Posso sim. A constelação familiar, ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Nessa ferramenta, nós vamos buscar a origem das questões que nós temos dificuldade. Nós buscamos a origem de bloqueios, de questões que não conseguimos resolver, e tudo isso traz luz para a pessoa, traz mais consciência, né? A constelação, ela foi criada pelo Bert Hellinger. E o Bert, ele se dedicou a vida dele todinha para criar as constelações estudando. Ela é um fenômeno. Ela acontece sem você precisar fazer nada. Simplesmente a constelação vai trazendo luz a várias questões, né? E esse nome, constelação, ele existe por causa das estrelas, né? As estrelas fazem uma constelação e elas estão interligadas. Ou seja, você é uma estrelinha da constelação da sua família. E nós estamos ligados a todos. Somos todos um. Dentro de uma empresa, por exemplo, você está ligado a todos os funcionários. O que acontece com um pode influenciar na vida dos outros. E a constelação traz muito isso. O que acontece no sistema familiar, no sistema de uma empresa, no sistema do mundo, interfere na vida individual de uma pessoa. E nós vamos trazer cada vez mais profundidade nisso, né? E existem vários tipos de constelações, né, Dai? Sim, constelação é um grupo de pessoas, né? Podem ser feitas com pessoas, presencial, pode ser feito online também através de elementos, né? Tem os elementos que são os bonequinhos, qualquer elemento, né? Tem constelações com flores, com pedras, com cartas, né? Então tem vários tipos. Por quê? Porque é um campo morfológico, né? Quando a gente abre o campo, vem através do fenômeno tudo que a gente precisa ser trabalhado. E a gente trabalha através de quê? Quando a gente percebe um emaranhado ali. Porque tem que estar tudo em ordem, né? Em equilíbrio, dentro de qualquer sistema. E quando a gente percebe que tem algum emaranhado, a gente faz limpeza durante esse processo da constelação. Mas, às vezes, as pessoas ficam se perguntando, né? Então, é uma magia? Tem cunho religioso? Será que tem, hein? Não, né? As pessoas às vezes acham que é algo espiritual. É um fenômeno, gente. Você coloca ali as pecinhas, né, do quebra-cabeça da sua própria vida e aquilo vai trazendo luz à sua própria consciência. E nós vamos simplesmente interpretando de acordo com a vida de cada pessoa. Né? Então não tem nada a ver com religião, não tem nada espiritual, não tem nada de sobrenatural, né? É uma coisa que simplesmente é mostrada através da história real daquela pessoa. Mas existem leis que regem a constelação, né? Você fala para nós um pouquinho sobre as leis do amor? Sim, são 3 leis, né? Leis do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. O pertencimento, por exemplo, né, é uma lei que fala que você tem direito a pertencer ao sistema familiar, não é isso, Thay? Sim,
se tem alguém excluído, né? Excluiu alguém, por exemplo, o julgamento, aquela pessoa matou alguém, não, eu vou excluir ela da minha família, ela não pertence mais. Um tio, né, que é alcoólatra, dá muito trabalho, aquela ovelha negra da família, vou excluir ele. Então, fica faltando um membro dentro daquele sistema. Aí onde começa a aparecer os emaranhados. E aí pode vir a geração futura suprir aquela ausência daquele excluído. E aí repete o mesmo padrão que aquela pessoa repetiu. Ou seja, todos dentro do sistema familiar, eles têm o direito de pertencer, independente da atitude que eles tiveram. Se eles tiveram atitudes boas ou ruins, eles pertencem àquela família. À medida que você exclui, que você julga um membro, né, você traz o quê? Um desequilíbrio ao sistema. E esse desequilíbrio precisa ser compensado com um membro lá na frente. Um membro futuro vai simplesmente se identificar com o padrão de comportamento que essa pessoa excluída teve, ou com um padrão de sentimentos, porque às vezes as pessoas têm sentimentos que elas não explicam, tem uma depressão que pode vir de um membro do sistema familiar, né? Pode ter passado isso geneticamente para elas. Então, quando a gente exclui alguém lá do sistema familiar, e ele tinha direito de pertencer sem ser julgado, nós estamos criando um emaranhado. A gente cria um bloqueio e alguém vai ter que pagar por isso. Alguém lá na frente vai pegar esse bloqueio e ele vai vivenciá-lo novamente, vai repetir a história até que algum membro consiga se curar dela. Essa é a lei do pertencimento, né? E é engraçado que as constelações nos mostram o quê? Que tudo tem que ser através do amor, né? Quando existe ódio, raiva, a nossa vida paralisa, não flui. Então, se você vive o amor incondicional, sem julgamento, tudo se torna equilibrado e a sua vida flui com mais facilidade. É isso aí. E temos também a lei da hierarquia, né, Dai? Sim, a hierarquia é sempre honrar quem vem primeiro, né? Então, quem veio primeiro? Nossos pais. Antes dos nossos pais, os nossos avós, e assim por diante, tataravós, bisavós. Então, a hierarquia é honrar todos que vêm antes. Tanto na empresa, honrar a história daquela empresa, honrar a história da nossa família. Quando está desequilibrado, um exemplo, né? De um desequilíbrio na relação da hierarquia. Quando os pais se separam. E aí tem muito aquela fala, principalmente quando é menino, né? Agora, você é o hominho da casa. E aí, inconscientemente, aquela criança, ela acha que ela precisa proteger a mãe. E aí ela ocupa o espaço do pai. E deixa de honrar a vida dela, de assumir o papel dela e vai o tempo todo só buscando agradar a mãe, ser vista pela mãe e se torna pesado, porque é um fardinho que não é daquela criança, nem daquela pessoa. Ele está no lugar errado. No lugar errado. E quando estamos no lugar errado, tudo se torna pesado. Quando estamos no lugar certo, as coisas começam a ficar mais leve e a vida começa a fluir amorosamente. Por isso que existem as leis do amor de Bert Hellinger, né? A hierarquia, ela mostra que se você estiver no lugar errado, você vai se sentir desconfortável e você vai criar um emaranhado. Então, se eu tô ali como filha, mas em algum momento eu precisei cuidar da minha mãe e eu começo a querer mandar na minha mãe, a querer falar para ela o que ela tem que fazer, a me colocar como mãe da minha mãe, isso vai ser pesado para mim. E a mesma coisa acontece, por exemplo, em empresas, né? Sim. Se uma pessoa que às vezes está lá há muito tempo vai ser liderada por um novato, o novato acabou de chegar na empresa. E aí esse novato não tiver respeito por aqueles que já estão ali, vai ser
indiciado ali no começo dessa relação um emaranhado, um conflito. Eles vão começar a ter problemas, né? Nós precisamos respeitar quem estava ali antes e fazer o nosso trabalho de forma leve e graciosa. Então, gente, a hierarquia é muito importante. Se você é filho mais velho, o seu papel vai ser diferente do filho mais novo, que é diferente do filho do meio. E a constelação traz ordem, né? Então, onde há ordem, há descanso. Onde há ordem, há harmonia. E se você sabe exatamente o seu papel, que é o que você percebe numa constelação, ela te coloca no seu lugar, ela faz você voltar para o seu lugar, você começa a entender que a sua vida pode ter muito mais leveza do que se você tiver num papel que não é seu. E é interessante a questão da ordem, né? Porque a gente tem que incluir a todos dentro do sistema familiar. Principalmente filhos abortos, né, filhos natimortos, tem que ser considerado, mesmo que a gestação foi interrompida ali no início, 3 semanas, descobriu que houve um bebê, incluir aquele filho. Por exemplo, mães que perdem o filho ali na primeira gestação e depois o filho fica sendo primogênito, o nascido. Ele tá na ordem errada. Aí ele tá carregando o peso do irmãozinho que não nasceu e sendo primogênito, sendo que ele pode ser o segundo ou o terceiro. E aí não tá na ordem certa. E isso também pode gerar até uma obesidade, né? Muitos que são obesos, se a gente for fazer uma constelação sobre a obesidade, ele está carregando aquela camada de gordura para conseguir sobreviver, conseguir dar conta de 2 papéis. Exatamente. Ou ser visto, né? Porque também pode acontecer lá na infância de querer ser visto, ser reconhecido por alguém. Então, eu preciso engordar, eu preciso crescer, porque senão eu não sou visto. Então, eu tenho que ganhar forma, ganhar estrutura. Por isso que, às vezes, tem criança que pequenininha ali é obesa, né? Porque inconscientemente sente que não tem lugar naquela família e não é vista. Exatamente. Nós podemos tratar de todas as questões dentro da constelação, né? Sim. Ela traz luz para qualquer questão que você queira resolver. E uma outra lei que eu acho muito importante falarmos aqui, que é a lei do equilíbrio, né? Em todas as relações, né? O equilíbrio, a gente tem que estar sempre na ordem do equilíbrio. O equilíbrio entre o dar e o receber. Se eu dou demais, eu espero que o outro também faça mais por mim. Então, eu tenho que fazer aquilo que eu dou conta, dentro do equilíbrio. Inclusive, se a gente nunca dar ajuda sem a pessoa pedir algo inteiro. E nem porque aí acaba que você está tirando a força daquela pessoa, dela se sentir que ela consegue, que ela dá conta de fazer algo. Principalmente na relação, a pessoa te pedir uma ajuda. Ofereça ela como algo que vai ser recompensado para você, que você vai ter algo em troca também. Né? As trocas dentro de qualquer relacionamento, né? Tanto amoroso como relações de trabalho, elas devem ser justas. Nós temos que ter equilíbrio, né? Mas dentro do relacionamento amoroso, gente, voltando na lei da hierarquia, não podemos nos sentir melhor ou pior do que o nosso companheiro, nossa companheira. Nós somos iguais, nós devemos nos sentir iguais. Se eu sou igual ao outro e eu tento ajudar demais essa pessoa, eu começo a sentir que eu sou melhor do que ele, tiro a força dele de resolver as próprias questões. Então, quando você olha para o outro e você vê, eu preciso ajudá-lo, você vai começar a se sentir cansado de tentar ajudar aquela pessoa vai começar a ficar incomodada de tanto que você quer ajudá-la e ela vai começar a se sentir inferior e pequena. Ela começa a sentir uma criança perto de você. E não, você tem que olhar para aquela pessoa como seu companheiro ou sua companheira. Alguém que tem coragem, que assim como você dá conta. Né? Então, a questão da ajuda ela é muito importante. O Bert fala das leis da ajuda.
né? Que nós temos que saber a hora certa de ajudar o outro e como ajudar o outro. Se for necessário realmente. Muitas das vezes, nós damos ajuda para as pessoas sem elas precisarem. E elas se tornam ali monstrinhos que vão sempre nos sugar, até o momento em que eu estou doente. Que é o que mais acontece, né? Eu fico doente de tanto querer ajudar. Então, dentro das relações, da lei do equilíbrio, a troca, ela deve ser justa. E se não há troca, se você só doa e não recebe, não há relacionamento. E agora eu me lembrei de uma coisa muito importante sobre a questão da hierarquia, né? Sempre quem vem primeiro, o relacionamento, ele vem primeiro, o relacionamento do casal. E aí quando o casal resolve ter filhos, entra em desequilíbrio quando quer dedicar sempre para os filhos. E esquece que ainda existe um casal ali. Então, o filho não tem que estar em primeiro lugar na relação do casal. Tem que ter os momentos de lazer dos dois, tem que ter um momento do casal. É onde entra o equilíbrio também, né? As 3 leis, né? Perfeito. Pertencimento, a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio dentro da relação. Porque o filho ele não tem que se tornar o papel, o principal da casa. Não o grande, porque ele veio depois do casal. E uma outra coisa que as constelações falam muito, as pessoas têm dúvida, né? É sobre tomar pai e mãe, né? O que é esse tomar pai e mãe? As pessoas se assustam com essa palavrinha, tomar, né? Não quero tomar nada de ninguém. Mas eles não entendem que o tomar dentro da constelação é receber, né? Aceitar, né? Aceitar os pais que você teve, que você ganhou, porque os pais que a gente tem é aquele que a gente merecia, né? Que nos deu o quê? A vida, o bem mais precioso, a coisa mais importante que eles nos deu é a vida. Então o que a gente tem que ser grato a eles o tempo todo e não julgar. E não ficar paralisada ali, só julgando. Eu sou assim porque o meu pai e minha mãe é assim. E julgando, eu podia ter um pai e mãe rico. Não, o meu pai e minha mãe é do jeito que ele é. E eu vou tomar a minha vida para mim e vou fazer diferente. E fazer diferente, sair ali daquilo que eu não quero para mim. Se eu quero mudar, eu vou mudar. Não é porque eu nasci pobre que eu tenho que morrer pobre. Eu tenho que fazer aquilo que é consciência para mim. A vida é minha. Todas as vezes que você reclama do seu pai e da sua mãe, ou você não aceita algo que aconteceu lá atrás com você, meu pai não me deu isso, ou meu pai fez isso comigo, a minha mãe fez aquilo comigo, você está dando birra. É o seu eu criança que está ali pedindo socorro, pedindo amor. Porque você não sente que você recebeu o amor como você gostaria. E tudo bem se esse é o seu sentimento. Sim. Não tem problema a gente ter esses sentimentos dentro de nós. Mas nós precisamos olhar para essa situação e começar a sanar ela. A chegar um momento em que você adulteceu. E você olha para a sua vida, independente do que meu pai e minha mãe me deu, hoje eu sou adulto. Então o que eu vou fazer com a minha vida adulta? Eu vou fazer algo de bom com ela. E à medida que você para de julgar, de olhar para o passado, né, e começa a olhar para o futuro, você consegue ter força de resolver os seus problemas. Então, todas as vezes que eu fico lá no passado e não tomo meu pai e minha mãe, fico julgando os meus pais, né, eu estou excluindo os meus pais, e eu sou um pedacinho do meu pai, eu sou um pedacinho da minha mãe, então eu crio um conflito interno comigo mesma, que vai fazer com que eu procrastine, com que eu não faça aquilo que eu preciso fazer, com que eu não cresça, com que eu não tenha disciplina. E até porque tem que ter quando a gente fala tomar pai e mãe, por causa do equilíbrio também, né? Porque a mãe dá a vida e o pai dá a força para ir para a vida. Então, se eu tenho um emaranhado ali, uma mágoa muito grande, ou do meu pai ou da minha mãe, vai ter um desequilíbrio. Pode ser que aconteça que a pessoa ela não tem forças na vida financeira, amorosa, porque fica paralisada. E uma das coisas importantes também, lembrando um pouquinho ainda da lei da hierarquia, né, é que os pais dão e os filhos recebem. E nessa hierarquia não tem troca.
Porque os filhos nunca vão conseguir dar para os pais aquilo que os pais deram a eles, que é a vida, que é o nosso bem maior. Nada paga a nossa vida. Os filhos só conseguem pagar a própria vida que eles receberam dos pais deles, do sistema familiar deles, com tudo que eles fizeram, né? Porque tudo que o sistema familiar passou gerou a vida dele, daquela pessoa. E a pessoa só consegue pagar quando ela consegue também gerar um filho e ser contribuição para o mundo. Quando ela consegue, de alguma forma, contribuir com o mundo. E é muito interessante porque temos a crença limitante que eu tenho que cuidar dos meus pais. Eu tenho que compensar eles porque eles cuidaram de mim lá na infância. Então, enquanto adulto, eu tenho que sobressair, tenho que manter eles financeiramente. Não, tem que honrar a família de origem e olhar para sua família atual. Eu costumo usar o exemplo do carro, né? Tem um retrovisor, o para-brisa lá grandão e o retrovisor ele é pequenininho, não é? Por quê? Porque a gente olha para o nosso passado, para nossas origens com honra, mas não fica presa no passado. Olhar para frente, para a vida, ter força para ir para a vida, para nossas relações. Então, sempre honrar o passado passou, é uma história. Perfeito. Então, tomar pai e mãe, né? Tomar papai, tomar mamãe, é aceitar tudo como é, tudo como foi, sem julgamentos. Isso faz o quê? Você se sentir forte, porque assim eu consigo ir além, né? Imagina como se tem aí de um lado seu está o seu pai, com a mão nos seus ombros, do outro lado está a sua mãe. Essa é a sua força. Tudo que eles viveram, tudo que eles passaram, fez com que a sua vida fosse gerada, mesmo que seja apenas em um momento, né? Sim. Em um momento onde eles estavam juntos, houve uma explosão de energia que gerou a sua vida. Isso é algo mágico. É algo perfeito. Então, enquanto eu não aceito tudo como foi, da minha história de vida, e eu não conheço a minha história de vida, eu não consigo olhar adiante e ver que existe um mundo lá fora que eu posso ganhar tudo que eu quero, que eu posso correr atrás de tudo que eu preciso. Então, tomar pai e mãe é uma das coisas dentro das constelações que mais dá força para a pessoa seguir adiante, né? E eu fico pensando, o que você acha que as pessoas podem esperar de uma constelação? O que as pessoas esperam de uma constelação? Milagre. De tudo, né? Milagre de tudo, né? Espera que vai resolver todos os problemas em uma única sessão. Só que não, a gente vai olhar para aquele sistema e vai começar a limpar as camadas, como se fossem as camadas da cebola, né? Tirando aquelas cascas, o que está emaranhado, para ficar com a vida fluindo. Exatamente, né? O que as pessoas precisam entender, gente, que constelação não é cura instantânea. Que você não vai lá, faz uma sessão e de repente aquele problema não existe mais. Isso é uma fantasia do nosso eu criança. Resolver problema instantaneamente nunca existiu. Não tem como você ir a algumas sessões de terapia e achar que você resolveu sua vida inteira ali. Não existe isso, né? É um processo de autoconhecimento. E as pessoas precisam entender que a constelação é apenas mais uma ferramenta de autoconhecimento que veio para contribuir e que em nenhum momento ela substitui a terapia. A intenção da constelação jamais foi tirar a força da terapia. A constelação veio para agregar, para ajudar. Então, quando você faz uma constelação, espera-se que você esteja em um processo terapêutico e que você faça um processo terapêutico pós-constelação. Muitas pessoas constelam e não fazem o processo terapêutico, é a escolha delas, tudo bem. Não tem problema nenhum você ir lá fazer uma constelação. Mas o indicado é que a pessoa analise esse processo, porque a constelação ela tira o véu. Às vezes, quando eu vejo a verdade, ela dói.
E só aos pouquinhos eu vou analisando tudo e entendendo tudo, que é o que é feito no processo terapêutico, né, da psicologia, é onde a pessoa vai ver a cura. Depois que ela vai lá esmiuçar aquele assunto, ela vai conseguir entender ele melhor e elaborando aos poucos, igual um machucadinho quando ele dói, né? Você machuca ali, ele não sara na hora. Nenhuma ferida emocional ela sara na hora, é igual a ferida que você tem na sua pele. Ela demora um tempo para sarar, algumas mais, outras menos. Depende da profundidade disso dentro da pessoa. E a cura, ela vem de dentro para fora, né? E o único responsável pela cura é você mesmo. Não tem que colocar a culpa em ninguém, nem nos seus pais, nem nos seus ancestrais. Eu sou assim porque eu nasci assim, por causa da culpa dos meus pais. Não. A cura está dentro de você. Você é o único responsável pela sua vida. E a constelação, ela te mostra isso. E ela te entrega, né? Tem até um processo dentro da constelação onde a gente entrega para os nossos ancestrais aquilo que é dele e segue em frente somente com o que é nosso. Exatamente. E nós temos que entender também quando constelar e quais temas nós podemos constelar, porque a constelação ela é feita por temas, né? Eu trago primeiro uma questão e vamos olhar para essa questão. E a gente espera um tempo, dá um tempo para o sistema da pessoa elaborar isso, depois ela faz uma outra constelação, se possível para outro tema. Raramente a gente constela um tema 2 vezes, pode acontecer de precisar de constelar um tema 2 vezes, mas é mais raro, né? A pessoa vai lá e leva um tema. Vamos supor que hoje eu levei o tema da obesidade. Vou constelar essa obesidade, vou dar um tempo para o meu sistema, vou elaborar isso, vou trabalhar isso em mim. Depois eu passo para um outro processo. Se você quiser fazer tudo de uma vez e você sai por aí fazendo um monte de constelação, você vai dar uma pane e você não vai resolver nada. Porque tudo precisa de tempo, tudo é um processo, né? E as pessoas precisam saber quais são os temas que elas podem constelar. Elas podem constelar relacionamento, né? Vida financeira, relação com o trabalho, empresas, né? A gente pode constelar também a empresa ali para ver o que tá, qual o emaranhado que tem na empresa. Exatamente, pode constelar doenças, né? Exatamente. Qualquer tipo de doença, se você tem problema de tireoide, câncer, qualquer coisa que você sente, qualquer sintoma, ele pode ser constelado. Pai, mãe, né? Relacionamento de pai, mãe, que são os primordiais, né? Que a gente começa ali com um dos principais. Inclusive, né, doenças. Você já fez uma constelação sobre doenças, né? Que vem lá honrando os seus antepassados, né? Da origem dos seus antepassados, que foi a insônia. Exatamente. Né? Muitos dos sintomas que nós sentimos, eles vêm do sistema familiar, tá? Observa que a gente vai no médico e ele pergunta: alguém na sua família tem diabetes? Alguém na sua família tem isso? Então, muitas doenças, elas se originam no sistema familiar de acordo com algo que eles viveram. Eu vou contar para vocês sobre essa questão minha da insônia. Foi muito bom saber a origem dessa insônia e sentir, né, tudo que meus antepassados passaram com esse processo da insônia. Então, o que aconteceu? Eu descobri que os meus antepassados vieram de Portugal, né? Vieram de fora do país. E a insônia acontece muito com pessoas que têm descendentes de fora, tá? Que são descendentes de fora do país. E eles vieram em navios em situações muito ruins, né? Situações dramáticas. E eles não podiam dormir direito, porque eles podiam ser mortos, eles podiam ser estrupados, né? Podiam acontecer coisas muito ruins ali. Então, eles passavam dias e dias até chegar aqui no Brasil sem dormir. Simplesmente vigiando, em vigília, em estado de vigília. E isso ficou na minha memória celular. E aí, o que aconteceu? Durante a minha vida, em alguma fase que eu fiquei mais preocupada, e nem precisa ser uma preocupação muito grande, tá, gente? Uma pequena preocupação acionou a insônia, porque eu não tinha. Eu comecei, depois que foi acionada uma preocupação que eu passei, eu comecei a sentir a insônia. E aí ela é acionada na minha memória celular e desde então eu lido com a insônia. O que vocês precisam saber? A constelação não cura tudo, tá bom? Estou curada totalmente da insônia, dormi todas as noites a vida inteira? Não. Existem processos biológicos que nós passamos, existem vários processos que desencadeiam a insônia.
E o que acontece? Dentro do meu sistema familiar, eu criei uma consciência e aquilo foi libertador. Então, ela melhorou estrondosamente. A melhora que eu tive na insônia foi fantástica. E eu me sinto hoje muito curada dela. Porque às vezes quando ela acontece, eu não sofro com ela mais. Eu simplesmente agradeço, tá tudo bem. E eu não fico pensando assim, ai meu Deus, será que eu vou dormir? Gente, não tô conseguindo dormir. Por que eu não consigo dormir? E a gente fica aquele negócio. Não fico mais isso. Se ela vem, ela simplesmente faz parte da minha história, ela tá ali e daqui a pouquinho eu durmo, sem nem perceber. Sabe? Então, às vezes ela durava a noite toda. Agora ela já não dura esse tempo todo. Agora ela já fica um pouquinho comigo ali quando acontece alguma coisa. E sempre tem um gatilho, tá, gente? Pra quem tem insônia já fica a dica, né? Tem gatilhos que fazem você ter insônia. Não é porque você não tá passando nada. Alguma ansiedade tem, alguma preocupação tem. Depois da pandemia as pessoas tiveram muita insônia. Foi desencadeado um processo de insônia, de preocupação e medo que nós passamos. Então, é um tema super interessante da pessoa constelar. Sim. E a obesidade também é algo bem interessante para constelar, né? Uma constelação muito linda de obesidade. A cliente em questão, ela tem a obesidade que vinha do sistema familiar dela. Fomos investigando até chegar no avô dela. O avô dela faleceu. E a avó com os filhos, aquele tanto de filho na época, né? As pessoas tinham muitos filhos, eles passaram fome. E o que acontece? Esse avô, no sistema familiar, ele nunca pôde descansar. Porque ele sabia que quando ele morreu, né, a família dele ficou sem. E elas começaram a comer, ela começou a correr, ela é neta, no caso, ela era neta do avô, né? Então, ela começou a comer por eles. Por aqueles que passaram fome, pelo avô que não pôde estar ali para dar o alimento, ela começou a comer para honrar, porque ela era leal ao sistema familiar dela. Então, muito interessante, foi muito lindo, muito libertador, assim, foi uma pessoa que se emocionou bastante, depois ela mandou mensagem que ela estava sentindo um alívio muito grande. Então, quando a gente descobre a origem, a gente sente que a cura está a caminho. Não quer dizer que você cura totalmente, porque existe todo um processo comportamental que precisa ser feito. Até porque a limpeza é diária, né? A gente tem que orar e vigiar o nosso subconsciente o tempo todo. Então não existe nenhuma técnica milagrosa. Exatamente. E as pessoas precisam entender também que nós repetimos modelos, né? Nós repetimos muitos modelos do nosso sistema familiar. Você já percebeu? Sim. Né? A gente conversando então, né, Flor? Não. Nós vamos conversando e quantos modelos nós repetimos sem perceber. Exatamente. Repetimos a história dos nossos pais, dos nossos avós. Podemos repetir até 7 gerações passadas, tá, gente? Para vocês saberem o quão profundo é esse estudo. Que às vezes você fala assim, não sou igual a meu pai nem minha mãe, mas às vezes você está repetindo a história do seu avô, da sua avó, do seu bisavô, da sua bisavó. Às vezes você não está repetindo também a história do seu avô, mas da sua avó, mas você escolhe um marido que é idêntico ao seu pai. Exatamente. Né? Tem as mesmas características, a mesma personalidade do pai ou da mãe, né? Acha algo igual ali. E você acaba atraindo para a sua vida exatamente pessoas que vão trazer uma sincronicidade com a sua história de vida, com a história da sua família. Né? Então, é muito comum, às vezes, no relacionamento amoroso, a gente ver a repetição da história, né? Se meu pai e minha mãe brigavam muito, eu e meu marido vivem brigando. Meu pai bebia muito, meu marido bebe. Há uma repetição da história de várias formas. No financeiro, né? A minha família sempre teve altos e baixos. Eu vivo igualzinho meu pai vivia, mas a minha mãe, no financeiro. Então, nós trazemos isso também no aspecto de saúde. Né? A saúde da minha família sempre foi assim, todos têm diabetes, onde eu vou ter? A gente já começa a cocriar essa realidade, porque nós repetimos os modelos por lealdade ao clã, né? Isso. E o clã, ele muda, a gente pega, né, dentro do sistema familiar ali, de 7 gerações passadas, do pai, da mãe. E quando casa, une aquele sistema ali também. E aí é do pai e da mãe do esposo. Então são 4 sistemas. Você pensa que loucura. Pensa que loucura que é.
Você pensa que loucura, você casou, tem 4 sistemas ali para você analisar. Não, e vai muito além, né, Dai, também, né? É, muito além, muito além. Todos para trás, né? Todos atrás de você estão ali exatamente trazendo um pouquinho da história deles e você recebe isso. E nós precisamos aprender a receber isso, ó, com honra, com gratidão, né? Olhando para eles com muita gratidão por tudo que eles conseguiram fazer. Porque se você teve problemas com seu pai, com certeza o seu pai teve muito mais com os pais dele. E assim vai, né? Se a gente for analisar a história do mundo, lá atrás as coisas eram bem piores do que é hoje. Em evolução emocional, em evolução... Hoje nós conseguimos conversar com os nossos filhos. Antigamente, as crianças não tinham isso, né? A gente não podia conversar com os filhos, era aquela loucura. A mulher não tinha voz dentro do relacionamento. Então, o quanto evoluímos? Às vezes as pessoas falam pra mim, eu não tô achando que o mundo tá evoluindo nada, tá piorando. Gente, nós estamos evoluindo. E é importante a gente honrar a nossa origem, porque muitas vezes vem de uma origem de escassez, de muita dificuldade, e quando a pessoa começa a melhorar de vida, ser bem-sucedida, tem vergonha de falar de onde veio, tem vergonha de dizer tudo o que passou. Não, a gente tem que olhar para nossas origens com muita honra, gratidão. Se eu passei por isso, se eu sou quem eu sou hoje, foi porque eu passei por todas as dificuldades e consegui vencer. É um mérito se sentir merecedora da sua história. Exatamente. E nós temos hoje também muitas instituições que já estão usando a constelação familiar, né? Quais são essas instituições? O SUS. Olha que bacana. O SUS tem a terapias integradas e tem a constelação, incluiu a constelação familiar. O Tribunal de Justiça, né, já usa a constelação familiar para ajudar nos processos mais profundos, que tem ali muita dificuldade. E hoje também lá no México já tem uma instituição de ensino. Olha que lindo! A criança ela já começa nos primeiros anos de vida a ter uma matéria sobre as constelações, sobre as leis do amor, as leis da ajuda. Então ela já cresce entendendo sobre essa ordem, honrar as origens ali. Na faculdade também tem. Nossa, pensa em chegar aqui no Brasil, hein? Vai ser lindo, vai ser muito bom isso. Né? Espero ver isso ainda. E na verdade, assim, né? A constelação familiar, será que vale mesmo a pena? O que vocês acharam, gente? Depois de tudo isso que nós falamos. Só eles experimentando, fazendo uma constelação para entender tudo isso que a gente está dizendo, que é lindo, é um processo maravilhoso de autoconhecimento. É isso aí. Eu sugiro que vocês façam uma constelação. Pelo menos uma constelação na vida todo mundo tem que fazer. Experimentem, mas experimentem com profissionais qualificados. Profissionais que saibam realmente o que eles estão fazendo, porque nós temos muitas pessoas no mercado e você precisa estudar e saber para quem que você entrega a sua saúde mental naquele momento tão precioso que é o de uma constelação. Né? Sim. E vamos encerrar com uma frase? Sim. Diz a frase para nós aí, Dai. Aquele que não conhece a sua história tende a repeti-la. Bert Hellinger. É isso aí. Gratidão por vocês que ficaram conosco até o final, né? Faça uma visita para nós na Gratitude, Espaço Zen, na loja. Vão lá para vocês conhecer os produtos. Esperamos vocês até o próximo. Esperamos vocês também para agendar sua constelação.